O maior clássico do mundo, hoje no Maracanã, às 4h30, Fla-Flu. Sim, galera, o nosso maior rival, o rival mais difícil, né? A gente enfrenta hoje e você fica sabendo de tudo desse jogo logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo depois da grande virada, grande vitória contra o Vasco em Brasília por 2-1. Para enfrentar o nosso maior rival, né? O time mais difícil que a gente vai enfrentar até agora nessa temporada, o Fla-Flu, no Maracanã, às 4h30 da tarde. O Fluminense deve manter o time que começou jogando contra o Vasco e que começou muito mal, diga-se de passagem, mas depois de tomar o gol, o Vasco recuou, como é prática dos times do Carille, e o Fluminense, como não é prática dos times do Mano, foi para cima com um toque de bola. E o Fluminense fez sim uma boa partida contra o Vasco não jogou absolutamente nada a partir do momento que fez o gol, ou seja, jogou 1 minuto de futebol. O Fluminense demonstrou nesse 1 minuto que tem dificuldades com a marcação alta, já tinha, quando era o Fernando Diniz, tinha, quando era o Abel, e é difícil para todo time mesmo, quando o adversário marca alto, é mais complicado para você sair jogando. Com o Fernando Diniz ainda tinham muitas soluções, né, de saída, como por exemplo, quando o Manchester City, lembram? Né, que o City adiantou a marcação, o Fluminense ficou tocando os 2 minutos ali, a bola rodando da área de um lado para o outro, saiu e ainda chegou no ataque com qualidade. Né? Então, muitas vezes o Fluminense fez isso e algumas vezes houve a perda de bola. É óbvio que os haters do Diniz só se lembram das perdas de bola. Não se lembram das vezes que o time saiu jogando legal. Mas com o Mano Menezes, que esse estilo de jogo não é adotado, é mais complicado quando você tem uma marcação alta. E o Vasco fez a marcação alta, saiu na frente, mas aí recuou. E aí a qualidade técnica dos jogadores do Fluminense, que é infinitamente maior que a dos jogadores do Vasco, fez valer. Né? O Arias parece que cruzou a bola com a mão na cabeça do Thiago Silva e depois ele entrou trombando como se fosse um centroavante trombador. O Fuentes chutou e o Cano, como sempre, né, botou para o fundo do barbante. Então o time inicial do jogo contra o Vasco deve ser o time que começa jogando contra o Flamengo, o que é muito bom. Vai ser a primeira vez que o Mano Menezes vai repetir uma escalação, se de fato ele repetir a escalação. Então o time deve ir a campo com Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes. O meio-campo com Martinelli, que fez uma partidaça contra o Vasco, Hércules, que também fez uma partidaça, e Arias, que a gente não precisa dizer, é o motorzinho do Fluminense, é o grande nome do Fluminense, né, nessa temporada, na temporada passada também. E o ataque deve ser o Riquelme, que jogou muitíssimo bem, Cano, artilheiro, e o Canóbio, que não para de correr um segundo. É um craque de bola? Não. É técnico? Também não. É artilheiro? Também não. Alexandre, mas se não é nada disso, como é que esse cara é titular? Porque ele não para um segundo, e é uma coisa que o Mano Menezes gosta. Ele ataca, né, pela ponta esquerda, e ele recua e ajuda na marcação da lateral esquerda, e ele entra pelo meio, ele está na nossa área defendendo. Enquanto ele tem fôlego, ele não para um segundo, então é um jogador que eu gosto muito, né, de tê-lo em campo pelas opções que ele dá, tanto defensivas quanto ofensivas. O jogo, galera, vai ser extremamente difícil. O Flamengo, treinado pelo Felipe Luiz, é um time que encanta, né, jogando bola. É um time ofensivo, né, com várias possibilidades ofensivamente falando. Defensivamente, ainda não foi testado, né, de fato na temporada, tomara que seja hoje, né, mas tem uma zaga forte também, e vai ser muito difícil o Fluminense vencer esse jogo. O Flamengo sim é favorito, né, tem um time estrelado, tem um time com um técnico que faz o time jogar bola e aproveitar o potencial técnico desse time, tem o desfalque do De La Cruz, né? E ainda não se sabe quem joga ali, se o Arrascaeta, que também não está 100%, ou se vai ser o Everton Araújo, ainda não se sabe quem joga, se o Michael joga, se não joga, mas é um time muito, muito, muito forte. O Fluminense vai precisar ter muita intensidade
defensiva sobretudo, né, e rapidez para sair no contra-ataque, que eu tenho quase que absoluta certeza que vai ser a forma que o Mano Menezes vai colocar o time em campo. Né, aproveitar muito a velocidade do Canóbio, a velocidade e habilidade do Riquelme e o faro de gol do Cano, né, com áreas municiando todo mundo ali. Ação ofensiva. Defensivamente, não vai poder deixar os espaços que deixa, que o time do Mano Menezes deixa. E não é o jogador A, B ou C deixando espaço, né, mas as linhas deixando muito espaço. O Flamengo gosta de jogar entre as linhas e se o meio-campo não estiver mais próximo da zaga, se a zaga não sair da grande área, vai ficar complicado. Ainda assim, o Fluminense tem um bom time, não tem técnico, né? Mano, é uma aberração à beira do campo, mas tem um bom time, com uma boa técnica, com um tremendo de um artilheiro, um moleque de 17 anos, né, arrebentando com tudo, e o Fluminense pode sim vencer o Flamengo, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Vasco, até porque Flamengo e Vasco não se comparam. Eu estou até curioso de ver o jogo entre Flamengo e Vasco. Tá? Eu sei que em clássico, né, o time mais fraco se supera e tal, mas se o Vasco jogar contra o Flamengo, que jogou contra o Fluminense, vai tomar 6-7. Vai ser outra humilhação como foi no ano passado. Né? E o Fluminense não pode se dar esse luxo. Tem que jogar com intensidade, com a vontade que jogou contra o Vasco, né? Aproveitando da técnica do Arias, do Riquelme, para a gente poder vencer. Na história do confronto, são 452 jogos. O Fluminense venceu 142, foram 145 empates e 165 vitórias do Flamengo. O Fluminense marcou 589 gols e sofreu 648, um aproveitamento de 42,11%. Depois de um período grande onde ganha Fla-Flu normal, o Fluminense ganhava e ganhava e ganhava, nos últimos 12 jogos é ao contrário. O Flamengo tem 5 vitórias, o Fluminense tem 3 vitórias e são 4 empates. O último jogo foi aquele show do Ganso, né? Uma partida de gênio do Ganso, e o Fluminense ganhou por 2-0 com gols do Lima e do Arias, né? Um jogo importantíssimo para o Fluminense escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Antes disso, no primeiro turno, o Flamengo ganhou de 1-0. Né? E os 3 últimos jogos são um empate, né? na segunda semifinal do Carioca em 0-0, a vitória do Flamengo por 1-0 e a vitória do Fluminense por 2-0. Então, é um clássico que tem uma rivalidade, uma vantagem para o Flamengo, né? Vamos ver aqui, são 23 jogos, 23 vitórias de vantagem para o Flamengo. Para o Vasco, por exemplo, contando com a vitória de quarta-feira, o Fluminense tem uma desvantagem de 29. Né? A maior desvantagem que o Fluminense tem entre os clubes cariocas. Contra o Botafogo, o Fluminense tem vantagem. Contra todos os outros cariocas, a vantagem é imensa. Mas são 23 jogos de vantagem para o Flamengo no confronto direto na história do Clássico. Mas nas últimas temporadas, nos últimos 5, 6 anos, um equilíbrio muito grande, com o Fluminense talvez até tendo uma vantagem. Nos últimos 12 jogos não, a vantagem é do Flamengo por 5-3, e o Fluminense precisa jogar muita bola para diminuir essa vantagem do Flamengo no Fla-Flu 4-5-3, segundo o site flusão.xyz. Confiram lá o trabalho dos caras, que é muito, 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 muito bom. Então é isso, galera. Fla-Flu, Maracanã, 16h30, lugar de tricolor. Rio e Grande Rio é no Maracanã, sem esse mimimi, esse medinho da torcida do Flamengo. Tá? É ir no Maracanã, é gritar, é cantar e acalar a torcidinha deles, porque na hora de cantar, a gente canta muito mais alto, empurra muito mais o time. Se a torcida colar com o time, ninguém vai conseguir vencer o Fluminense. Nem Flamengo e nem Mano Menezes. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.